Bom dia, meus amigos da internet. A paz esteja com todos vocês, amém. Aqui é o pastor Gilson, seu pastor online, para a gravação de mais um vídeo, né, edificando famílias no Brasil e no mundo afora. Né. Nossos vídeos têm chegado até fora do Brasil, graças a Deus. Isso é uma honra para mim, é uma honra para nós. Deus abençoe a tua vida, amém. Bem, meus amigos, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre um tema muito importante e polêmico, porque alguns dizem que Deus criou o mal, mas eu quero provar que Deus não criou o mal. Ter conhecimento é uma coisa e criar é outra. Amém? Então, eu gostaria de falar sobre o tema, o começo de tudo. Né? Será que Deus criou o mal? Amém? Vamos então ler aqui em Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45 e 7. Para nós entendermos como foi que aconteceu os fatos do mundo, nós temos que ir há muito tempo atrás, no começo de tudo. Vamos analisar a criação do universo primeiro, para depois tirar as nossas conclusões. Né? Primeiro, ninguém sabe ao certo como tudo começou. Existem várias teorias, existem vários teólogos como eu, né, que têm assim teorias da criação do mundo. Então tem teorias até fora, como a teoria do Big Bang, só que até essa teoria do Big Bang é furada. Né? Você sabe muito bem que a teoria do Big Bang é furada. E o que se sabe é que teve um começo. Né? E eu creio assim, que no começo Deus existia e teve vontade de criar algo para ele, porque Deus tem esse prazer de criar. Primeiro ele criou os céus, né? Criou todos os céus, criou as estrelas, criou a terra. Depois ele criou os anjos, né? São uma criação sua também, né? Porque Deus ele tem o dom de criar. Né? E nessa criação dos anjos, aí ele já colocou as regras no céu, que a gente sabe muito bem que Deus sempre foi um Deus de regras, né? E ele criou as regras no céu e deu o parecer dele para os anjos, né? Até porque Deus não criou ninguém para ser um robô. Deus criou, a criação de Deus foi feita para obedecer com boa vontade e alegria, né? Então, quando Deus criou os anjos, ele deu as leis lá, olha, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, né? Não peca, não erra, porque senão sabe como é, né? Vai ter punição. Como na terra tem punição, no céu também tem. Né? Então, o fato de Deus conhecer o mal, na nossa opinião, não significa que ele criou o mal. Amém? É uma coisa que é inerente dele, ele é um ser bondoso, é um ser do bem, mas ele tem o conhecimento do mal. Né? E ele passou esse conhecimento para os anjos, ok? Vamos em frente. Não queira saber mais do que você deve, porque é impossível eu e você saber tudo. Não tem como. Né? Tem coisas que não são reveladas para o ser humano. Note que lá em Deuteronômio 29 está escrito assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Né? Então, as coisas reveladas são para nós, as coisas encobertas são para Deus. Né? Então, tem muita gente querendo saber além do que pode saber, tem gente querendo adivinhar. É impossível, irmão, você saber de fato quando que Deus criou os anjos, quando Deus criou os céus. Foi num determinado espaço de tempo, porém é impossível. Como que foi feita essa criação? Né? Agora, é possível sim saber o quê? Que Deus tem conhecimento do bem e do mal, sim, porque ele é Deus. Como Deus, ele conhece tudo.
E ele passou a vontade dele para os anjos, o que eles teriam que fazer e o que eles não teriam que fazer, ok? É como você criar um filho teu. Você vai falar para o teu filho o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Todo pai responsável deve fazer isso, tá certo? Vamos lá. O começo de tudo, né? O começo de tudo. Deus é eterno. Então ele nunca nasceu e nunca vai morrer. Não é como eu e você, que temos um RG, um documento qualquer, que comprova a data do nosso nascimento. Deus é eterno, ele nunca nasceu, nunca vai morrer, certo? Ele sempre vai viver. Então Deus não tem como a pessoa saber de fato quando que ele nasceu, ok? Lá no Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus sempre existiu e sempre vai existir. Né? Criação do homem. Né? Criação do homem. No começo, Deus criou os céus e a terra. Né? E aqui no Gênesis 1 e 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Gênesis 1 e 26. Quando Deus criou tudo, criou os anjos, ele foi lá e criou o homem. Né? Pegou o pó da terra, o barro, né? Na verdade, o barro, a argila, aquele barro molenga, que você faz vaso e tudo mais, e daquele barro ele foi modelando e formando o homem. Amém? Depois que ele modelou, fez o homem do pó da terra, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente, quer dizer, ele teve vida. Né? Bem, então, a criação do homem tem algo que muitos não ensinam, mas porém eu aqui vou ensinar. Eu não tenho medo de críticas, né? E tem muitos que têm que se acovardam de falar a real da Bíblia. Quando Deus fez o homem, alguém pensa assim, Deus fez o homem e logo ele pecou. Não tem como, meu irmão, você saber disso. Primeiro porque o homem foi feito para viver eternamente. O homem não foi feito para viver um dia, nem dois, nem três, nem 100, nem 1000, nem 2000. Ele foi feito para viver de eternidade a eternidade. Note que em Gênesis 1 e 26 está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você sabe que a criação mais parecida com Deus é o homem, né? Porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também é trino, corpo, alma e espírito. Né? E a gente pode pensar, pô, Adão demorou pouco tempo para pecar. Não. De repente ele demorou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1000 anos, 2000 anos. Ninguém sabe ao certo quanto tempo Adão viveu no paraíso. Né? Só se sabe que Deus disse assim, olha, de todas as árvores que estão no jardim, você pode comer. Né? Mas da árvore que está no meio, aquela lá você não coma. Porque senão você vai conhecer o bem e o mal, vai ser como eu, né? E certamente você morrerá. Amém? Então, Deus, ele fez o Éden, colocou as árvores lá, colocou os frutos, né? Os animais, e deu a ordem. Note que não tinha como o homem errar. Porque se você deixa uma ordem para o teu filho desculpa, você tinha avisado. Deus avisou, olha, todas as árvores que tiver aqui você coma. Porém, da árvore que está no meio você não coma. Né? E justamente ele foi comer logo da árvore que estava no meio. Né? Mas aí passou-se muito tempo. Quem sabe 2000, 3000, 4000 anos? Ninguém sabe ao certo. Nesse período, Deus já tinha criado os anjos. Né?
Nesse período eu já tinha criado os anjos. E tinha tido uma decepção com quem? Com Satanás, Lúcifer. Porque, de fato, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Deus é bom, Deus é amor. A ninguém que é tentado, a Bíblia diz, diga, de Deus eu sou tentado. Né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1:13. Né? Se a pessoa é tentada é porque ela deu lugar, deu brecha. Né? E aconteceu. Né? Outra coisa também, irmão, você tem que entender a natureza do homem e a natureza divina. Deus, a natureza divina, ele tem o conhecimento, sim, do bem e do mal. Tem, porque ele é Deus. Não se diz que Deus conhece tudo e sabe tudo? Tudo que o homem faz aí, Deus já sabe, já sabia. O computador mais perfeito da Terra não chega nem a 1% do computador de Deus. Entendeu? Então Deus sabe tudo, não adianta, Deus conhece tudo. Só que ninguém pode dizer, Deus me tentou e Deus me derrubou, não. Quem errou foi os anjos, né? Os anjos se rebelaram no céu e foram derrubados. Porque ninguém habita no céu em pecado, em contenda, né? Praticando coisas ruins e não vai ser penalizado. Com certeza vai. E o homem, Deus criou o homem e criou várias árvores no jardim para que ele tivesse contato com as árvores e comesse todos os frutos. Pô, ele tinha, vamos dizer, digamos assim, que ele tinha banana, tinha jaca, tinha pera, tinha uvas, amoras, cerejas, né? Abacaxi, bananas, né? E outras frutas mais, que não era, devia ter milhares de frutas. Né? Mas lá no meio tinha uma. E você note que o homem nunca foi lá para comer e nunca se interessou a comer. Mas o diabo, quando já tinha caído, usando a serpente, que na época a serpente falava, Deus deu essa habilidade à serpente, enganou a Eva e ela comeu do fruto. E depois deu a Adão. Né? Mas eu digo para você que Deus não teve participação nisso aí, simplesmente Deus deu uma opção para o homem. E essa opção jamais iria ter a opção do homem cair. Não, a opção do homem viver eternamente, morar no Éden, que era um jardim lindo, ainda é hoje, que é guardado por querubins, segundo a Bíblia. Mas o homem, ele não quis, ele virou as costas para Deus. Coisa dura, meus irmãos, é quando nós viramos a costa para Deus. Porque Deus, ele não pôde fazer nada, ele simplesmente teve que pôr o homem para fora, para não ter que condenar o homem como ele condenou Lúcifer e seus anjos. Amém? Eu já disse que ninguém sendo tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Como é que Deus é mau, se ele não faz essas coisas? Ele criou, a criação de Deus foi feita pelo seu amor, e ele ama tudo. Ele amava os anjos, amou profundamente o ser humano, a criação humana. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. O amor vem de Deus. Deus é amor. Deus tem amor para com a humanidade. Deus tem amor para com os anjos. Deus amava até Lúcifer, antes dele fazer a rebelião no céu. Hoje em dia não. Hoje em dia Deus não ama mais Lúcifer. Lúcifer se tornou um inimigo dele, como a terça parte dos anjos se tornou um inimigo dele. Mas ele continua sendo amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4:8. Amém? Então, meus irmãos, Deus, ele não pode ser taxado como um Deus ruim, um Deus mau. Ele é um Deus bom. E a Bíblia diz, de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Peca, erra e depois, ai Deus se esqueceu de mim, que nada. Foi você que errou, você que pecou, você que pisou na bola.
e depois ficar querendo jogar a culpa em Deus. Te enxerga, meu irmão, assume o teu erro. Peça perdão a Deus. Hoje em dia ninguém quer mais servir a Deus como tem que ser, não. Né? Eu sirvo a Deus, mas eu não posso deixar de ouvir minha música mundana. Eu sirvo a Deus, mas eu não posso deixar de ter uma ou outra namorada e ter um relacionamento mais íntimo. Né? Quer dizer, o homem está na igreja, arruma várias mulheres fora. Servo de Deus. Então, as pessoas fazem as coisas erradas, fuma, bebe, escondido, né? O pastor não sabe. E quer dizer que eu estou na igreja, estou de Deus. Aí quando paga o preço, Deus se esqueceu de mim. Te converte, meu irmão, te converte. Viu? Vamos lá. Existe algo, uma lei, que a maioria dos teólogos, todos os teólogos, ou 99% dos teólogos, concordam, que é a lei do livre-arbítrio. Né? O que é o livre-arbítrio? Né? A lei do livre-arbítrio é aquela lei que Deus não obriga a pessoa a fazer nada que ela não quer. Né? Então, o nosso Deus, ele tem esse sistema. Amém? Ele não vai te obrigar a fazer o que você não quer. Né? Mas aí ele vai te avisar, olha, é assim, assim, assim. A minha vontade é essa. Se vós fizer o que eu mando, será abençoado. Mas se não fizer, será amaldiçoado. Não é? Vamos lá, vamos ler aqui essa passagem. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Abrindo um parênteses aqui. Quando se fala em morte, se fala em perder os batimentos cardíacos, parou o cérebro funcionar, a pessoa expirou e morreu. Não, morte não é isso. Morte significa separação. Quando a Bíblia diz fala morte aqui, ó, ela fala separação do homem com Deus. Se eu estou separado de Deus, se eu não tenho contato com Deus, se eu vivo uma vida de pecado, então eu estou morto espiritualmente. Morte é separação. O que é a morte física? É a separação do corpo espiritual do corpo físico. Aí se torna uma morte física. Porque o corpo morreu, mas a alma, ela não foi feita para morrer. Eu costumo dizer na nossa igreja, e pergunto para os irmãos, irmão, quanto tempo você quer viver? Aí o irmão fala, eu quero viver 70, eu quero viver 80, eu quero viver 100 anos. Aí eu falo para eles, meus irmãos, vocês tudo estão errados. O homem não foi feito para viver 70, 80, 100. O homem foi feito para viver eternamente. Ou morte eterna, que significa separação eterna de Deus. A morte não é nada mais do que separação, independente de ser de corpo físico ou do espírito, da alma de Deus, tudo significa morte. O homem pecador, a Bíblia diz que ele está morto no pecado. Porém, ele não está morto no corpo físico. O coração funciona, o cérebro funciona, respira. Mas por que ele está morto em pecado? Porque ele não tem contato com Deus, está separado de Deus. Então, a morte, ela abrange muito mais do que simplesmente uma morte, uma falência do corpo físico, dos órgãos vitais faliram. Acabou, não. A morte vai muito mais além. Um ser humano pode andar na terra e estar morto. Por quê? Morto espiritual. Porque o teu espírito não tá vivificado e Deus não está entrando em você. Então a morte significa separação ou de Deus ou desse corpo físico. Tá certo? O livre-arbítrio é uma lei de Deus. Então Deus, como ele tinha conhecimento do mal, é por isso que alguém às vezes confunde. Deus criou o mal. Não. Deus tem conhecimento do mal. Né? Ele não criou o mal. O livre-arbítrio justamente é para dizer, olha, é assim, 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 a regra é essa. Né? Se vocês me amares, né, sereis meus filhos. Mas se não me amares, sereis meus inimigos. Né? Porque Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a desobediência. Então, sempre foi assim. Os anjos foram punidos. E não é porque Deus amou o mundo, o homem, que ele não vai punir, não. Ele pune sim. Certo? E a punição é severa. Deus não é o homem, não, que bota o cara lá para cumprir 7 anos, né, depois que mata uma pessoa, sei lá,
faz algum delito aí. Não. A punição de Deus é eterna. Então, nós que somos homens, nós que somos seres humanos, temos que temer a mão de Deus. Amém? Glória a Deus. E também dizer que Deus, ele não é ruim. Ele não é mau. Ah, Deus cria o mal, Deus manda o mal. Não. De que se queixa o homem? Tudo o que vem sobre a terra é resultado do próprio pecado, da própria desobediência. Quantos desses grandão aí, desses ricão, que não nem creem em Deus, são ateus? O mundo hoje vive afundado no pecado. O mundo hoje vive afundado em trevas. O mundo hoje vive afundado na prostituição, no vício, em todos os tipos de delito para com Deus. E isso atrai o que? Atrai maldição. Atrai coisa ruim. Não é? Então, mas Deus, ele quer salvar. Ele quer livrar você. Ele quer te dar uma vida de alegria. Porque se Deus não está no coração, quem está? É o espírito maligno. Por isso, muitos suicídios. Por isso, muita depressão. E muitas vezes o médico humano não consegue discernir o que é a falta de Deus na vida da pessoa. Entendeu? A partir do momento que você abrir o seu coração para Deus, deixar Deus penetrar e mudar a sua vida, você começa a ser uma pessoa feliz, uma pessoa transformada, amém? Então nunca diga que Deus, ele é mau. Ele tem conhecimento do mal. Né? É como uma pessoa que conhece uma arma, não sei se eu já falei no vídeo, não estou lembrado, mas vou falar de novo se eu falei. Uma arma de fogo, um cara que projetou uma arma, né? Projetou, ele fez lá os projetos e tal. Ele pode nunca ter dado um tiro na arma, mas ele conhece a arma. Mesma coisa Deus. Né? Deus, ele não é mau, ele não pratica o mal, mas ele conhece bem o que é o mal. Né? Então ele sabe, porque é um caráter de Deus, é um atributo de Deus. Saber tudo, ele sabe tudo. Ele sabe o que você faz no escondido. Ele sabe quantas vezes você mente por dia. Ele sabe quantos cabelos tem na tua cabeça. Entenda isso, tá bem? E para fechar, eu vou te mandar aí Mateus 18:01. Assim também, não é vontade do Pai que está nos céus, que um destes meus pequeninos, quem é? Os homens em geral, se perca. Amém? Então Deus não quer que ninguém seja lançado no inferno nem se perca. Mateus 18, versículo 1. Amém? Então fica a dica aí, irmão. Obedece a Deus. Você que não é crente também, aceite Jesus. Leve uma vida de santidade. Viu? Porque aí você vai gozar dos benefícios do Senhor. Das coisas boas que tem no céu e na terra também. Porque a Bíblia diz que a recompensa não é só no céu, não. Aqui na terra nós vamos ter recompensa também. Deus vos abençoe. Esse é o seu pastor Gilson, pastor online. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Amém? Espero que esse vídeo edifique a tua família, porque esse é o intuito desse canal. Viu? E logo, logo vou estar trazendo outros vídeos sobre o casamento. Amém? Sobre problemas do casamento e como resolver os problemas do casamento. Muito obrigado. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Na paz do Senhor.